Ei, Raila, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Boa noite, tô sim. Só não tô conseguindo te ver. Meu vídeo não tá conectando. Acho que agora foi. Maria Luísa, boa noite. Boa noite. Tá tudo preto, né? Minha tela? Tá. Flaviane, a Oi. última atividade é para te enviar aí no WhatsApp? A de semana passada, né? Isso. Gente, Será que é porque eu conectei? Ah, peraí. Tá parecendo... Ai, voltou. Tá parecendo uma imagem de televisão velha, né? Tá tudo certo agora para vocês? Lavínia, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Ô, Flaviane, Oi. a Jéssica mandou te avisar que ela estava viajando na casa da tia dela, ela tá chegando. Ela falou que vai participar da outra aula. Ah, Ela então ainda tá. tá É, viajando. ela conecta depois. É, então tá faltando só a Nicole aí, né? Gente, e aí? Como que vocês estão? Vocês conseguiram visualizar a aula de quinta-feira? Aula de quinta-feira que eu deixei o link para vocês, um vídeo do YouTube, vocês conseguiram acessar? Eu não, eu ainda não vi não. Eu vou enviar para você aí no WhatsApp aquelas questão da aula passada que eu faltei. Ah, então tá jóia. A aula de quinta-feira eu deixei gravadinho, deixei um link do YouTube também para assistir. Mais uma informação sobre o protetor solar. É vídeo curtinho, não é nada demais, não, tá? É só um tópico de informação que, no caso, vai completar o nosso conteúdo aí. Aí tá gravado lá, né? Já tinha deixado já tinha disponibilizado desde o dia, desde a quinta-feira mesmo. Gente, olha só, questão de prova, a gente já deixou marcado? Flaviane, eu não tô lembrando não, acho que não. É porque, na verdade, eu peguei essa substituição e eu não sabia se eu ia ficar todo o período com vocês, né? Então, eu acho também que eu não marquei. O que que eu estou pensando? O que que eu tinha pensado? Como as coisas, né, estão, graças a Deus, né, oba, onda amarela, a gente teve esse retorno aí para a aula presencial, mas a turma de vocês, por enquanto, ainda não aderiu, né? Vocês estão com previsão da turma aderir, de voltar às aulas presenciais? Qual que seria a posição aí de vocês? Então, por enquanto a nossa sala optou só as práticas mesmo, sabe? Não entendi. É, Aí a questão do... que tem cursos também que aderiram a isso, não voltaram ainda, né? Tem períodos de alguns cursos, a gente está passando ainda por um processo de instabilidade, apesar que as coisas tendem já, né, se Deus quiser, tendem a melhorar, a estabilizar. A questão de prática, o que que eu tenho que me organizar para vocês? Questão de disponibilidade do laboratório. Amanhã eu vou estar na faculdade, eu tenho aula amanhã com duas turmas, então eu vou estar pessoalmente verificando a possibilidade da gente já estar
fazendo, né, agendando as nossas práticas, né? Nós ficamos de fazer práticas de shampoo, loções, cremes, tem até aquela apostila que a gente está dando sequência, aquele nosso material de apoio, a gente tem até a gente fala roteiro, né? O roteiro é quando a gente tem uma sequência, como se fosse uma receita que a gente vai seguir. Então, a gente vai seguindo aquele roteiro de execução da prática para fazer a nossa forma. Então, na apostila tem vários, a gente tem várias fórmulas aqui. Quem não imprimiu, quem acessou, né? Aquela primeira apostila que eu, na verdade, foi o único material de apoio que eu deixei até agora para vocês aí para a prova. Questão de prova, o que eu tinha pensado? Como vocês ainda estão nessa adequação, né, de presencial e remoto, então a prova vai ser remota, a prova vai ser aqui na plataforma de qualquer forma. Porque ainda é opcional a volta do aluno nas aulas presenciais. Então, o que eu pensei? A gente pode organizar essa prova até no máximo a segunda semana de junho. Não confirmei ali o calendário ainda para ver, não. Você já tem alguma prova marcada, algum dia que fica mais acessível para vocês, para não... O que vocês acham? Pode ser. Na segunda semana de junho? Deixa eu confirmar aqui. Tá, semana que vem a gente ainda... Semana que vem, dia 20... talvez dia 8 de junho, o que vocês acham? Pode ser. Eu vou deixar aqui uma interrogação, eu confirmo com vocês até amanhã no grupo, tá? 8 de junho, a segunda parte. A questão de trabalho, da ECO, a gente já está desenvolvendo aí pontos de participação, né? Então, provavelmente a gente faça alguma discussão de algum artigo. Na verdade, eu deixei um artigo para a gente falar ele hoje na aula também, né? Eu peguei um artigo, tem um artigo aí. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar no tópico da aula, aí como... A Raila já assistiu a aula, Raila? Ela toda não, só o comecinho. É porque tem uma parte da aula que eu deixo um artigo para a gente fazer para a gente trazer ele aqui, fazer uma discussão sobre ele. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer esse artigo da aula gravada, mais o artigo da aula de hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí, vocês trazem tópicos dos artigos para a gente poder fazer como se fosse uma apresentação, um seminário. A gente já vai usando esses pontos de participação aí para o nosso seminário, em vez de a gente fazer um trabalho escrito, um trabalho apresentado, um trabalho gravado, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai fazer estudos dirigidos em relação a artigos relacionados ao nosso tema, combinado? Aí a gente vai pegar esses 2 artigos, então. Pode ser assim?
E eu deixo umas questões de estudo também, mais aí para frente, para a gente fechar os nossos conteúdos aí. Fica sendo como os nossos pontos. Meu compartilhamento, tá tudo ok aí para vocês? Sim. Maria Luísa, conseguiu Oi. entender a parte do artigo que eu falei aí? Uhum. A gente vai trazer para quinta-feira os 2 artigos para a gente fazer tópicos, para a gente fazer conteúdos aí, dar continuidade, completar os nossos tópicos, tá? A aula passada, a aula de hoje, com tópicos de artigo, combinado? É a gente que vai pesquisar artigo, né? O artigo, Sobre o ele... quê? Oi? Sobre o quê, o artigo? O artigo, ele está pronto, ele está lá no... Não. Quer Tá, e ver? tem que olhar a Deixa eu aula. mostrar aqui para vocês, ó. A aula que eu gravei na quinta-feira passada, só mostrar aqui, só para vocês entenderem. Não sei se vocês já viram o material. Ai, gente, cadê o artigo? Deixa eu ver se está na outra parte. Não, está nessa matéria aqui. Desculpa, é nessa aqui. Artigo é esse aqui, Maria Luísa, Raila, Lavínia. Ao artigo que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai trazer informações desses artigos para a gente fazer um comentário na próxima aula. Alimentos com ação fotoprotetora, possível prevenção no câncer de pele? Então, quem quiser dar o print aí, quem ainda não pegou na aula gravada, o artigo é esse, tá? Tá lá no material de estudo. Está lá na plataforma Blackboard, está no material nos slides. O link do vídeo do YouTube que eu falei com vocês, o link também está lá no slide, tá? Está lá gravado lá. O link é esse aí. Se for mais fácil, gente, eu posso enviar pelo WhatsApp para vocês. O que vocês acham? O que vocês acham? Posso estar enviando? Pode. Eu vou deixar no... Vou deixar aqui no grupo. Eu já coloquei aqui.
Então, vamos lá, né? Vocês conseguiram visualizar aí o artigo, né? E já deixei o link do YouTube para vocês assistirem, quem ainda não acessou as aulas. Estão conseguindo visualizar o meu compartilhamento de tela aqui, né? Então, essa parte aqui a gente fechou. Vamos lá na nossa aula de hoje, que é o envelhecimento cutâneo. Vamos falar um pouquinho aí. A gente vai falar um pouquinho aí do nosso envelhecimento, né, causado ou o envelhecimento aí provocado por ação do tempo, por ação de fatores externos, ação de várias situações que a gente consegue reverter, outras não, né? Outros são fatores do tempo mesmo, né? Chamado fator cronológico. Tá tudo ok, gente? Tá dando para ver aí tudo certinho? Compartilhamento, tela, meu áudio. Sim, tudo certinho. Vamos lá, então. Tá todo mundo aí, né? Raila, Lavínia, Maria Luísa, todo mundo, né? Jéssica vai entrar para o segundo link. Nicole, que eu não consegui também nenhum retorno dela, se ela vai participar hoje com a gente ou não. Depois vocês mandam mensagem para ela aí, que nós já estamos disponíveis aqui. Então, gente, é isso aí. A parte do envelhecimento cutâneo, a gente fala que é um conjunto de modificações fisiológicas, né? Fisiológicas que vêm mesmo do processo do próprio organismo, né? Quando é algo do nosso próprio corpo, a gente fala que é um processo fisiológico, um processo que já acontece normalmente no nosso próprio corpo, né? Então, a gente consegue falar que algumas situações são irreversíveis e inevitáveis, com alterações na estrutura da nossa pele, né? Com o passar do tempo, com os fatores que estamos, né? O nosso corpo, a nossa pele fica exposta, a gente consegue acompanhar essas modificações que, na maioria das vezes, né, algumas delas são inevitáveis. A gente fala que nós podemos classificar a parte do envelhecimento da pele de duas formas. A gente fala do envelhecimento intrínseco e do envelhecimento extrínseco. Então, são dois fatores. Fatores intrínsecos, que são fatores internos. A gente fala que ele é também chamado de cronológico. A gente fala que é o nosso envelhecimento esperável, previsível, inevitável e progressivo, né? É o envelhecimento que é padrão, que é comum, um processo comum da nossa pele, das nossas células, da nossa estrutura, né? É um processo progressivo, ele vai acontecendo e ele é inevitável. A gente consegue prever, que é o comum das nossas células, passar por essas modificações, a gente vai entender quais são essas modificações que a nossa pele sofre com o passar dos anos, e ele é inevitável, né, gente? A gente queria muito que não acontecesse, né? A gente a gente tem várias propostas aí, atual aí do nosso meio, né, farmacêutico, do nosso meio aí estético, para a gente poder estar melhorando, retardando esse processo de envelhecimento, mas a gente sabe que ele é inevitável, né? A gente consegue fazer algo que diminua a intensidade desse envelhecimento. Tudo certo? Sim. Gente, olha só, outra situação, a gente fala que esse processo de degeneração, esse processo de envelhecimento fisiológico, ele né, ele começa em torno de 30 anos. Então, a gente começa a ver os primeiros sinais em torno dos 30 anos.
e ele vai acentuar após os 70 anos, né? Então, após os 70 anos, a gente consegue ver os sinais mais acentuados. Então, gente, outra situação que faz com que a gente visivelmente a gente nota a pele com diferença, né, na sua estrutura, a gente fala que em média ela perde 6% da estrutura por década. Então, isso é irrelevante, isso é importante. Isso faz com que a gente perca sustentabilidade. O que é sustentabilidade? O que é espessura da pele? É resistência. Vai ficar uma pele mais flácida, mais fina, com maior tendências de rugas, uma pele mais com aspecto de, de, de fina, de brilho, de ressecada. Então, a gente tem essa previsão matemática, né? Em torno de 6% a cada década. Então, a cada 10 anos, a gente consegue fazer uma. Ô, Flaviane, Oi? eu tô te enviando as questões, só que tá muito claro. Não sei se vai dar pra entender por causa do lápis. Tá muito clarinho. Deixa eu confirmar aqui. Não consigo ver direitinho, tá? Consigo ver sim. Tá, beleza. Eu vou te enviar o resto, então. Então é isso, gente. Envelhecimento intrínseco ficou para todo aquele processo que a gente prevê, que é normal, que a pele vai ficar mais fina. E passando para o envelhecimento extrínseco, a gente começa a falar de fatores externos, agentes externos que vão causar esse envelhecimento, que vão causar essa destruição celular. Então, a gente começa a falar de situações que vão favorecer, que vão contribuir para esse envelhecimento cutâneo. Primeiro componente é a poluição. Poluição, gente, isso mesmo. A gente ficar em ambientes poluídos, ambientes que têm liberação de gases, liberação de pó, poeira, tudo isso vai atrapalhar a nossa pele, vai atrapalhar o poro, vai fazer com que aquele poro, com aquela pele fique carregada, fique com uma alteração na sua conformidade, né, na sua estrutura mesmo. Outra situação, cigarro. Gente, o cigarro ele não faz mal só para o pulmão, ele faz muito mal para a pele, muito mal mesmo. Uma pessoa que fuma, ela tem uma pele bem assim visível. Não sei se vocês já observaram isso. Já conseguiram observar isso? A pessoa que fuma tem uma pele da mão mais ressecada, mais envelhecida, pele do rosto com mais rugas. Já conseguiram observar? Está conseguindo me ouvir? Maria Luísa? Gente, está conseguindo meu retorno? Gente, estou precisando do retorno de vocês, está tudo certo?
Oi, tá tendo meu retorno? Raila. Raila Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Tá me ouvindo? Tinha caído. É, porque eu comecei a falar que eu perguntei, eu vi que ninguém me respondeu. Aí eu fui até lá para te mandar mensagem. Agora voltou? Voltou. É, tinha parado até onde? Essa parte aqui mesmo? É, da poluição. Então, aí eu falei também do cigarro, depois da poluição, né? Falei como que pessoas que fumam, se vocês já observaram, fiz essa pergunta, se vocês já observaram como que pessoas que fumam têm uma pele bem diferente, uma pele bem ressecada. Vocês já conseguiram fazer essa analogia? Já conseguiram observar esse sinal? Não reparei. É bem, é bem característico, sabe? O cigarro, ele pele do rosto, ele atenua as rugas, os sinais de expressão. A gente vai entender um pouquinho também, a gente vai falar um pouquinho a mais aqui dos nossos radicais livres, a gente vai entender como que o cigarro ele tem um fator assim bem importante, não só no pulmão, como também na pele. Outra situação de fator extrínseco aí que causa envelhecimento cutâneo é perda de peso rápida. Pessoa que perde peso rápido, a pele fica flácida, né? Ela emagrece, a pele ela não acompanha até um processo de elasticidade que gera em torno de 3 meses para a pele ficar um pouco adaptada com a questão de um novo peso, né? Dependendo também da idade, a pessoa nem consegue voltar, né? Nem consegue ter aquela... A pele fica realmente, quando emagrece, fica com aquele aspecto de flácido. Então, é um fator de envelhecimento, um fator extrínseco, externo. Né? O álcool também contribui para o envelhecimento celular. Algumas patologias também fazem, aceleram o processo de envelhecimento celular, medicamentos e, por último, que a gente já está falando aí nas 2 últimas aulas, né? Que é a exposição continuada e abusiva dos raios ultravioletas. A gente vai entender que essa sim consegue alterar, né, de forma drástica a estrutura das células, né? Em resposta à defesa a um raio ultravioleta, a gente tem o processo todo aí de envelhecimento, de espessamento, né, aumento da produção dos nossos melanócitos, nossos melanossomos, enfim, todo o processo de envelhecimento celular, né? Um pouquinho aqui do sol, né? A gente já vem falando nas últimas aulas, só reforçando aqui que é a principal fonte de síntese de vitamina D no nosso organismo. Então, a gente precisa do sol, porém, a gente precisa de quantidades ideais, né? Quantidades mínimas ideais, que são quantidades que vão favorecer, hein, a síntese de vitamina D, que vão combater o raquitismo, estimulam a circulação sanguínea periférica. Então, a gente precisa em quantidades pequenas, em quantidades necessárias para que não cause esse envelhecimento, não cause, né, não prejudique aí, não chegue a prejudicar a estrutura das nossas células. Essa parte de UVA, UVB, radiação, a gente já falou, né? Seria esse tópico aqui na apostila está somente mesmo para completar que
Raio ultravioleta faz parte de envelhecimento cutâneo. A gente tem 3 faixas de radiação, né? A gente divide a nossa radiação em UVA, UVB e UVC, e essa radiação, cada uma tem as suas características principais em relação ao envelhecimento. Cada uma consegue, em maior ou menor grau, causar alterações celulares correspondentes ao envelhecimento. Então, a gente vai reforçar um pouquinho aqui, falando novamente que a radiação UVA, ela é uma radiação que tem o maior comprimento de onda, ela consegue abranger parte, né, da nossa camada, um pouco mais interna, é o tipo de radiação que consegue gerar os radicais livres a partir do momento que ele é absorvido e excitado nas nossas células, a gente gera radicais livres. Então, esses radicais livres que está aí totalmente ligado ao envelhecimento, né? Ou o famoso fotoenvelhecimento, causado e estimulado através de raios ultravioletas. A gente sabe que o VA é um primordial aí, né, do indução de formação de câncer, né, principal câncer de pele. Nós falamos de fotoenvelhecimento precoce, danos nas moléculas do DNA, indiretamente, através da produção de radicais livres, alteração nas células, nas estruturas, eu vou estar modificando a ação de algumas enzimas, e quando eu modifico algumas enzimas da minha pele, eu vou estar como eu consigo relacionar isso para vocês, eu vou estar bloqueando alguma parte da minha replicação de DNA. Alguma célula vai alterar e vai sair com o processo de divisão celular afetado. Então, isso sim é a parte preocupante, é a parte que pode gerar, sim, tumores malignos, quando a gente faz alterações nas divisões, nas estruturas das nossas células. Também responsável pelo bronzeamento de longa duração. Nós vimos que na aula passada, a gente né, na aula que eu deixei gravada, eu mostrei para vocês que bronzeamento, pigmentação de pele, é como se fosse uma resposta de defesa. Eu estou estou estimulando os meus melanócitos no aumento dessa produção, para que ela fique protegida, uma forma que essa pele consegue fazer de reação contra o sol. Então, nada mais do que produção de melanócito, pigmentação excessiva da pele contra a radiação, foi uma proteção da pele natural. Agora, fechando a radiação UVB, a gente viu que tem um pouquinho mais aí a gente falou aqui, né, sobre a questão de comprimento de onda. A gente viu que ela tem um pouquinho, a faixa de absorção de comprimento de onda dela é um pouco menor que a UVA, ela não consegue fazer a absorção como a UVA faz, e ela é a maior causa daquele vermelhidão, daquela irritação, daquela pele eritematosa provocada aí pelo estímulo do sol. A gente danifica as células, né? A gente consegue danificar o nosso DNA e a formação do câncer quando a gente faz esse estímulo aí excessivo desses tipos de raios ultravioletas. Também responsável pela síntese de vitamina D. Então, em pequenas quantidades, a gente precisa sim de receber essa radiação. Absorção da pele e radiação solar. A gente fala, né, que toda luz, toda radiação que chega até a nossa pele, ela consegue ser refletida e dispersada. Parte é absorvida pela camada córnea e parte é transmitida para outras camadas que formam a nossa pele, até que total energia seja dissipada, né? Processo de natural proteção da nossa pele. Nossa pele consegue dissipar, sim, alguns raios por processo natural de proteção.
Não quer dizer que eu tenha que estar constantemente com filtro solar para proteção da minha pele, né? Então, isso causa, né, um envelhecimento, chamado de fotoenvelhecimento. Isso causa rugas, que geralmente são rugas mais profundas, rugas, né, por longo período de exposição solar, com certeza são rugas mais visíveis. A gente tem uma pele mais espessa, a gente tem uma pele que apresenta manchas, a gente tem uma epiderme irregular, uma camada de pele bem irregular. Então, isso é típico de pessoas que estão expostas constantemente no sol e não se preocupam com proteção, não se preocupam com nenhum tipo de barreira, né? Seja uma camisa térmica, um chapéu, um boné. Então, a gente precisa sim de pensar, de preocupar, de trabalhar com essa questão, porque o sol, a radiação, né, comprovado que faz alteração sim nas nossas células, faz alteração sim no nosso tecido, entra na nossa camada e altera toda a estrutura aí de divisão das nossas células através de radicais livres, ou diretamente, né, a radiação diretamente alterando a estrutura celular. Então, a gente pergunta, né, como a gente previne tudo isso? A gente vai sempre bater na tecla de protetor solar regularmente. A gente precisa conhecer o produto, a gente precisa saber o que estamos usando, a quantidade mínima necessária, seja de produto, seja de fator de proteção. Então, a gente precisa interagir com essa questão, né, com esse conhecimento, estar atento ao tipo de proteção UVA, UVB que os protetores oferecem para a gente. Vocês vão ver aí nesse link que eu deixei, é um link curtinho, mas um link informativo, né? A gente não pode, a gente precisa ir além, a gente precisa entender além o que é um fator, uma proteção UVA, UVB, para a gente ter segurança, ter certeza que estamos protegidos. Outra situação também já comentada na aula anterior, só dando um reforço, é que precisamos expor para estarmos seguros, precisamos de nos proteger, passar a proteção em torno de 30 minutos antes de estar saindo, de estar expondo ao sol. Usar chapéu, óculos escuros, camisa, guarda-sol, são as barreiras externas, né, que a gente usa. Estilo de vida saudável com alimentos ricos em antioxidante. A gente bate nessa tecla aí novamente, né? A gente bateu nessa tecla lá no melasma, a gente bateu na tecla aqui no nosso fotoenvelhecimento. Então, a gente está sempre trazendo à tona essa questão de alimentação, de complemento de substâncias que fazem com que as nossas células fiquem protegidas dos radicais livres, que são os principais causadores do envelhecimento celular. A aula vai cair, já está aqui com menos de um minutinho, aí eu aguardo vocês lá no link 2, tá? Eu já estou finalizando aqui para poder abrir e esperar vocês no link 2.